Glória a Deus. Queria convidar vocês agora a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Amor? Tá fraco. Amor? Jó capítulo 1, versículo 6. O texto fala assim: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família e de todos os seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pai, queremos colocar essa palavra diante de ti, Senhor. Queremos te pedir agora que o Senhor fique à vontade. Eu declaro que o Senhor tem liberdade em nosso meio. Que o Senhor, Deus, faça com que eu diminua cada vez mais e que só o Senhor cresça. Que só o Senhor seja exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que acabamos de ver, um texto bastante conhecido por todos nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente a forma assustadora e realista que a Bíblia nos fala em relação ao sofrimento. Como acabamos de ler nesse texto, Jó era um homem íntegro, correto, um servo bom e fiel. Não havia motivos para ele sofrer. E simplesmente ele passa por todo esse sofrimento porque Deus debateu com Satanás. E a gente às vezes se apega a essa história numa forma de que as lamentações, os sofrimentos, e a gente nunca atenta a entender o porquê. E agora a gente percebe que toda aquela confusão entre os amigos dele, entre o próprio Jó, em um certo momento, estava entendido. Eles não sabiam, não tinham motivo para saber de onde viria aquele sofrimento. E nem Jó, nem seus amigos compreenderam, naquele momento, as razões para esse sofrimento. E na verdade, quando Jó finalmente é confrontado por Deus, ele simplesmente fica em silêncio. Jó não questiona, Jó fica em silêncio. Podemos observar que ali ele reconhece a soberania de Deus. Um outro exemplo de sofrimento na Bíblia, bastante conhecido por todos nós, é a história de José. Lá em Gênesis fala, José ainda moço, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, onde foi parar no Egito, e lá foi indiciado por coisas que ele não tinha culpa nenhuma. E José pagou um preço caro, virou escravo, boa parte da sua juventude, preso, humilhado. Mas chega um momento que a Bíblia mostra também o resultado de tudo isso. Todo o sofrimento que José passou levou ele até o cargo de governador do Egito. E o melhor de tudo isso é que ele não chegou até lá só para ser abençoado.
Deus não colocou ele lá simplesmente para retribuir todo o sofrimento que ele passou. Deus colocou ele lá para que ele pudesse abençoar as nações. E a Bíblia fala que havia uma fome terrível naquela época. E José abençoa todas as nações, inclusive aqueles que o fizeram sofrer. Os causadores do seu sofrimento, sua família, foram abençoados por José. Mas por que eu quero trazer isso hoje? Em relação ao sofrimento. Hoje nós vamos aprender que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito maior. E aí 2 lições que eu queria compartilhar com vocês sobre isso. O que devemos extrair disso tudo? Primeiro, a importância de confiar nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento. Mesmo quando não sabemos o que esses propósitos são. Segundo, devemos entender que o sofrimento, como todas as outras experiências humanas, é dirigido pela sabedoria soberana de Deus. E muitas vezes nós caímos no erro de se lamentar, de esquecer que Deus continua no controle. Eu queria também trazer outro exemplo. Jó era um servo bom. Tudo que Jó tinha era para agradar a Deus. José, ainda moço, servia a Deus, pastoreava as ovelhas, tinha amor e zelo pela palavra. Mas eu quero falar agora de um homem que não tinha nada disso. Muito pelo contrário. Um homem que perseguia a igreja. Um homem que era assassino de cristão. Um homem que caçava os cristãos a todo custo. Esse homem se chama Saulo. Atos 9:3 fala de um encontro desse homem com Jesus. E a partir daí, tudo se transforma. O texto fala: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de tanto espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. E então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e nem comeu e nem bebeu coisa alguma. A vida desse homem nos ensina 2 pontos de vista muito interessantes. O primeiro é que ser cristão não é brincadeira. O segundo é, a vida de Paulo nos ensina a olhar além das dores, além dos sofrimentos, além da perseguição, além de qualquer obstáculo que se levanta em nossa vida. Nos ensina a dependermos do Deus que nos conduz, do Deus que tem uma herança para todos os seus servos bom e fiel. Agora Paulo precisou ficar cego para enxergar Jesus. Na verdade, ele já era cego e não sabia que era cego. E aí Jesus vai lá, faz com que ele fique cego, para passar a enxergar muito mais além. Ou seja, havia uma causa maior.
Deus tinha algo maior para a vida dele. Nesse caso de Paulo, ele ficou cego para que pudesse ver espiritualmente. E muitas vezes vivemos situações parecidas. Muitas vezes não conseguimos enxergar o que está à nossa frente. Mas na verdade, tudo o que passamos é simplesmente Deus preparando algo maior para nossas vidas. E vai ter uma hora em que, como aconteceu com Paulo, as escamas caem dos nossos olhos e Deus chega e diz: está aqui, filho, de bandeja para você. Mas para isso, devemos que ter uma característica fundamental. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Devemos ter foco e determinação. Todos esses homens que eu citei aqui, eles tiveram foco e determinação no que eles faziam. E muitas vezes caímos nos erros de se distrair, de se contaminar com as coisas mundanas e simplesmente esquecer de priorizar aquilo que é de Deus. Quer ver? Em poucos gestos nós perdemos o foco. Quem aqui não já pegou um ônibus para ir para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar que seja, e você durante a viagem cochilou, perdeu a parada e teve que saltar lá na frente? Quem aqui não passou por isso, gente? Seu Damião, né, seu Damião? Mas o que é que acontece? Você tem um foco. Quando você entra naquele ônibus, você entra com um destino marcado. Você entra dizendo assim: eu vou até a parada X. Não é verdade? E quando você se distrai, pega no sono, cochila, se entreteu, perdeu o ponto do ônibus, o que é que acontece? Você salta, se tiver sorte, na próxima parada, se não, em várias outras. E aí tem que voltar, na maioria das vezes, andando, se desgastando, cansando, simplesmente porque se distraiu. E Jesus nos alerta sobre isso. Mateus 25, Jesus conta uma parábola das 10 virgens. E ele fala que as 10 tinham um propósito de participar da festa do casamento. Mas apenas 5 tiveram sucesso. Outras 5 dormiram, perderam o azeite, e quando acordaram em cima da hora, tiveram que ir comprar. E na ausência delas, o noivo chega. E a festa acontece, a cerimônia acontece. E apenas 5 participou dela. 5 ficou de fora. Jesus está justamente trazendo essa parábola para a gente, mostrando as distrações. São as distrações terrenas que nos faz, muitas vezes, perder o foco do nosso objetivo. E a primeira distração que nós caímos muito no erro é o tempo. Muitas vezes declaramos que não temos tempo para isso ou para aquilo. E como acabamos de louvar, não nos cansaremos de gastar as nossas vidas. Mas a gente louva aqui na igreja e quando vai amanhã, esquece tudo. E é justamente sobre isso que eu quero deixar o alerta hoje para vocês. Porque lá em Atos 20, versículo 24, Paulo fala: mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Paulo nos ensina justamente a encarar nossa vida
natural e terrena como uma grande oportunidade de investir na nossa eternidade. E o que mais me chama a atenção é que esse homem que hoje está aqui, inspirando a gente através de suas palavras, de seus ensinamentos, durante todo o seu trajeto, tudo que ele escreveu foi passando por dor, por sofrimento, em uma prisão, náufrago, em tudo que você imaginar, Paulo sofreu. Mas ele tinha foco, ele tinha determinação. E é isso que eu quero que você fique atento hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: foco, determinação. Isso. Mas não é fácil. A Bíblia fala em Marcos 8:34, Jesus nos faz um alerta. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes não valorizamos isso. Tem gente que acha que pegar a cruz é pegar a cruz de madeira, colocar nas costas. Não. Pegar a nossa cruz é pagar o nosso preço, que é irrisório diante do que Jesus pagou por nós. Carregar a nossa cruz é justamente carregar as dificuldades que temos nos relacionamentos conjugais, profissionais, em todo o âmbito de nossas vidas. Carregar a cruz é justamente a gente amar ao próximo, independente de suas atitudes. É isso que Jesus quer que a gente faça para seguir Ele. Mas no versículo 35, logo adiante diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que Jesus alerta isso? Porque é o que acontecia e que acontece até hoje. Tem gente que literalmente está ganhando o mundo inteiro, está vivendo por algo menor, vivendo uma vida sem propósito. E a proposta de Deus para nossas vidas é sempre por algo maior. Sempre. Mas para isso, Deus vai sempre confrontar todos nós. Ninguém chega a alcançar um degrau sem sair de sua zona de conforto. E por que eu estou falando isso? Porque a gente comunga aqui numa igreja linda, uma igreja fantástica, uma igreja cheia de amor, uma igreja que serve a todo mundo com excelência. É isso que a gente se esforça para passar. E aí a gente vem para o culto, adora, louva, cultua, abraça, beija, sai para comer pizza, vai em comunhão. Tudo é maravilhoso. Mas quando chega uma hora em que a gente chama para perto e diz: vem cá, agora chegou a hora de a gente levar um pouquinho a sério as coisas. Deus tem um propósito maior na sua vida. Ei, chegou a hora de você crescer no discipulado. Chegou a hora de você crescer na sua célula. Chegou a hora de você colocar o chamado de Deus dentro de você como uma bomba, a pronto de explodir a qualquer momento por amor a alguém. E aí é quando nós encontramos alguns crentes muito bem intencionados que dizem: ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu entendo.
Não estou dizendo que você está errado. Longe de mim isso. Eu só não concordo. Se eu concordar com você, eu estou discordando de Deus. Porque o que ele escreveu não foi exclusivamente para mim, para o pastor Arthur, para todo mundo que serve, que tem uma célula aqui na igreja. Não. O que ele escreveu foi uma proposta de vida. Algo que te garante a eternidade. Mas para isso, você precisa fazer parte da grande comissão. E é isso que eu quero que você atente hoje. Nós devemos reprogramar a nossa agenda. Por quê? Gente, todo mundo tem que passar por mudança. Um traficante, digamos que chega aqui um traficante e se converte. Para ele seguir os caminhos do Senhor, ele vai ter que mudar de ramo, não é verdade? Ele vai ter que mudar de ramo. Ele faz uma reprogramação. E muitas vezes em nossas vidas nós devemos reprogramar o tempo de trabalho, o tempo de estudo, o tempo de dedicação à obra do Senhor. O tempo de a gente reorganizar a agenda e colocar como prioridade aquilo que vai nos fazer crescer. Muitas vezes caímos no erro de fazer esforço desnecessário para alcançar algo que era bem mais fácil a gente alcançar através da palavra de Deus. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Precisamos viver em função do que é celestial. Precisamos pegar aquilo que é terreno e usar como investimento para a nossa eternidade. E lá no céu, nem pense que vai ser como aqui na Igreja do Amor. Abriu as portas, entrou todo mundo, está todo mundo aqui no mesmo lugar. Não. Ei, a Bíblia diz que há uma recompensa, há um galardão. E ela é muito específica quando diz que os galardões são diferentes. Há galardão de profeta. Ei, quando chegar lá nós vamos poder mostrar nossas mãos para o Senhor. E Ele vai ver a nossa herança que foi conquistada aqui na terra. E muitas vezes nós esquecemos, nós achamos que chegamos no céu e maravilha, vai ser bênção, maravilha mesmo. Mas quando você mostrar as suas mãos, o que é que Deus vai enxergar? Então não se distraia com as coisas mudando. Outro ponto muito importante que nos leva à distração da palavra de Deus é o dinheiro. O dinheiro. Muitas vezes passamos por sofrimento, por tribulações e abrimos a boca e dizemos: eu só queria ter dinheiro para resolver minha vida. Quem aqui não já falou isso? Só eu, né? Quem não já disse: eu só queria ter dinheiro que eu resolvia a situação logo? E a Bíblia o tempo todo aponta para o destino. O tempo todo a Bíblia nos orienta para a direção correta. Começando logo por Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo acrescentadas. Ou seja, nosso Pai já deu. Quem se afasta das bênçãos somos nós. Muitas vezes, porque estamos na mesma posição de Jó, estamos com a vida íntegra, mas precisamos passar por esse sofrimento, para lá na frente entender que é por algo maior. Muitas vezes, não. A culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa de não dedicar tempo, de correr atrás do dinheiro. Eu lembro uma vez, logo quando eu cheguei aqui na igreja, aí eu conversando com o pastor Arthur,
E eu recebia no meu e-mail várias coisas de investimento, essas coisas de mercado. E eu trabalhava em função disso, né? Mas chegou um momento que eu comecei a enxergar, né? Eu digo, rapaz, esse versículo ficou na minha cabeça, Mateus 6,33, mas Mateus 6,33, eu comecei a reprogramar a minha vida. E uma vez chegou na minha caixa de e-mail assim, do nada, eu estava orando, aí fiz aquele momento devocional maravilhoso, tal, e abri o computador na mesa, digo, agora eu vou olhar minhas coisas. Quando abri, estava lá, o primeiro e-mail, siga o dinheiro. Eu disse, está repreendido, eu sigo a Jesus. Aí tirei uma foto, mandei para o pastor Arthur caiu na risada. Eu disse, pastor, eu tenho que vencer isso. E comecei a reprogramar, mas fui sincero com Deus. E a Bíblia sempre nos aponta, buscar primeiro o reino de Deus. Mas também a Bíblia nos ensina que existe algo muito mais valioso do que o dinheiro. É a sabedoria. Diga para o seu irmão aí, sabedoria. A Bíblia diz que mesmo antes de acontecer a criação, ela estava lá. E quando Deus colocou os alicerces da terra, ela estava lá, como sua arquiteta. E a Bíblia diz que ela era a fonte de alegria do Senhor. A Bíblia diz que a sabedoria era a fonte diária de alegria do Senhor. Provérbios 8. E olha o que a Bíblia nos ensina. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. E quando eu leio esse texto, eu me lembro de um homem que eu, tiro o chapéu para ele. A Bíblia fala que o rei Salomão, naquela época, todo homem quando era levantado como rei, ele podia chegar para o Senhor e fazer a sua petição e pedir: Deus, eu queria agora 1000 cabeças de boi, queria 500 moedas de prata, 500 moedas de ouro, podia pedir qualquer bem e Deus atendia. E quando esse homem é levantado como rei, ele chega diante do Senhor e diz: Deus, eu não quero nada, eu só quero a tua sabedoria. E a Bíblia relata que Salomão foi o homem mais rico. Ou seja, nós não damos valor a isso. Muitas vezes nem sequer falamos sobre sabedoria. Esquecemos, corremos em busca do ganha-pão, como costumamos dizer. E esquecemos que se a gente pedisse a sabedoria, ela atrairia todas as outras coisas. Você já pensou? Não há joia que se compare com ela. A Bíblia diz que antes de toda a criação, ela estava do lado de Deus como sua arquiteta, trazendo alegria ao coração do Senhor todos os dias. Gente, é isso que a gente tem que fazer muitas vezes, reprogramar a nossa agenda, as nossas prioridades. Dinheiro é bênção, é. Dinheiro é bênção quando está no nosso bolso e não no nosso coração. Dinheiro é bênção quando nós buscamos Ele como segunda opção. Dinheiro é bênção quando nós programamos a nossa vida para algo eterno e desfrutamos das riquezas do Senhor aqui na terra. Você pode fazer uma avaliação. Veja todos os homens de Deus bem-sucedidos em suas vidas com o dinheiro.
sempre vão estar conectados primeiro aos céus. E aí, Deus ordena as bênçãos. E muitas vezes caímos nesse erro, porque sempre buscamos crescer. O DNA do ser humano é esse, de querer crescer, de querer alcançar, de querer possuir, de buscar bens materiais. O objetivo de todo mundo é esse. E para isso acontecer, muitas vezes arriscamos, tomamos decisões, não é verdade? Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, reflita. Quem tem ganho com suas decisões? Quem ganhou com suas decisões? Ah, pastor, você pode ter seus motivos, eu não estou falando disso. Eu aposto que sua mente primeiramente vai apontar logo para a desculpa. Depois até para mim mesmo. O que é que ele tem a ver com isso? Não estou falando de acerto, eu estou falando de uma decisão. Porque quando tomamos uma decisão, só tem dois caminhos. Ou a gente ganha, ou a gente perde. E quem tem ganho com sua decisão? Se foi Deus, amém. Mas se não foi, a gente precisa reprogramar. Muitas vezes caímos nesses erros porque o mundo olha o que a gente tem. E aí a gente cai nesse erro de querer comprar um carro novo, de querer comprar bens e mostrar para a sociedade que vivemos bem, quando por dentro estamos vazios, precisando se encher mais do Senhor. Ei, aprende uma coisa. O mundo olha o que você vive, mas Deus olha o que você está se tornando. Deus sempre terá um propósito maior sobre qualquer circunstância de sua vida. Em terceiro lugar, para que a gente vença todas as dores, todos os obstáculos, todos os sofrimentos, precisamos ter uma marca. É a superação. Diga para a pessoa do seu lado: superação. Foi justamente o que aconteceu com todos esses homens. Jó é um exemplo de superação. Muitas vezes nos pegamos dizendo: ah, rapaz, coitadinho de Jó. Rapaz, o pobre não fez nada, sofreu, pagou um preço alto. E não ficamos alerta para o final da história. Jó sofreu, mas Jó perseverou. Jó continuou focado, determinado no propósito de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que Deus restitui tudo que Jó tinha em dobro. E prolonga os seus dias. A Bíblia diz que depois de todas as bênçãos que Jó recebeu do Senhor, Deus fez com que ele vivesse mais 140 anos para desfrutar de tudo. José sofreu como escravo. Deus colocou ele para governar aquele país. Colocou ele numa posição em que ele podia muito bem retribuir aquilo que ele recebeu de sua família. Mas quem vive por algo menor entende que precisa sacrificar algo menor. José simplesmente retribui toda ofensa, toda dor, todo sofrimento com um abraço de acolhimento, um abraço de amor.
trouxe sua família para perto, acabou com o sofrimento deles. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Muitas vezes alguém erra no nosso ciclo. E o que é que a gente faz? Vira as costas. Esquece que aquela vida também faz parte do nosso corpo de Cristo. Esquece de chegar lá e dizer: vem cá, você a partir de hoje vai caminhar comigo. Eu te perdoo se você me magoou, mas o que Deus nos chamou para fazer tem um propósito maior do que qualquer atitude sua. Muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E todos nós fomos chamados justamente para superar. Todos esses homens foram exemplo disso, de superação. O próprio Paulo lutava contra o espinho na sua própria carne. O que será, pastor, o espinho na carne de Paulo? Não sei, a Bíblia não relata. Mas o tempo todo ele mostra que teria que lutar contra si mesmo para que o Espírito do Senhor permanecesse vivo dentro dele. Em Romanos 8:18, Paulo nos fala: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante. Diga para a pessoa do seu lado: insignificante. Se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você já parou para pensar nisso? O que Paulo está dizendo aqui é que todo o nosso sofrimento é insignificante, que tudo que vivemos é incomparável com aquilo que Deus separou para a gente na eternidade. E que toda a criação, tudo que Deus criou, seja na terra, seja no céu, está cheio de expectativa para que todos nós, como filhos, sejamos revelados. Se você não superar o que está dentro de você, você não verá a plenitude do Senhor sobre a sua vida. Ei, não existe segredo. Nós sabemos que a solução é a palavra de Deus. O que precisamos é reprogramar a nossa agenda. Paulo era um cara extremamente focado nisso. Paulo era um cara extremamente focado na eternidade. Valores eternos e espirituais para ele era prioridade, sempre foi. E Paulo nos ensina que a vida dele, o chamado dele, era maior do que qualquer sofrimento. Qualquer coisa que ele passasse, qualquer coisa que passasse em sua mente, qualquer circunstância de sua vida, ele sabia que o que viria pela frente era bem maior do que essa situação. Ele tinha convicção. Convicção. Agora, convicção mesmo sem entender o que viria. E olha o que ele repete: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais penetrou na mente de um homem, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está dizendo aqui: eu não sei, nem vi, nem ouvi, mas eu tenho certeza de que o Senhor tem algo melhor, algo maior para a minha vida. Tudo isso que estou passando é passageiro, não se compara, é insignificante se compararmos ao que o Senhor separou para todos os que o amam.
Paulo entendeu. Por que ele entendeu? Porque ele vivia com essa chama dentro dele. Ele vivia por algo maior. E quem vive por algo maior sacrifica o que é menor. Ele sacrificava ele mesmo, porque ele sabia que Jesus estava. O propósito dele na vida de Paulo era muito mais além do que qualquer coisa. Ei, e não é diferente hoje. Não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes caímos no erro de achar que foi com Paulo, foi com Jó, foi com José. Não, mas hoje é comigo, hoje é com você. A gente precisa crer. Segunda Coríntios 4,16, ele diz: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Ei, o que Deus quer falar para você hoje é que pode ser no seu casamento, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua família, pode ser um irmão seu, não importa. Deus está dizendo, você vai receber algo maior. Quando você pensar que não, Deus vai chegar e te entregar de bandeja. Não precisa fazer esforço, o que a gente precisa é declarar, o que a gente precisa é crer que Ele é o consumidor da nossa fé. Muitas vezes caímos nos erros de querer entender os meios, as circunstâncias. Ei, você não precisa entender o meio. Fique certo de que no fim, será um momento de glória. Agora, para isso, precisamos mais uma vez reprogramar a nossa agenda, reprogramar nossas prioridades. A forma como vivemos nessa vida determina a forma em que viveremos na eternidade. Deus sempre vai nos cutucar, nos tirar da zona de conforto. E hoje você pode estar aqui como ninguém, como nada. Simplesmente chegou até esse lugar achando que veio fazer uma visita. Mas Deus está dizendo, hoje você pode se tornar uma obra que Ele vai edificar mais na frente. Foi assim o que aconteceu com os discípulos. Quando Ele chamou Pedro, Pedro estava pescando. Quando chamou Mateus, Mateus estava coletando imposto. Todos eles estavam ocupados fazendo a sua profissão, aquilo que mais gostava. E simplesmente largam tudo por acreditar no que Jesus falou. 2 Coríntios 12:10. Paulo nos ensina algo surpreendentemente. No momento de dor, onde muitas vezes gritamos com gritos de desespero, de socorro, e esquecemos de declarar isso. O texto diz: por isso eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então aí é que eu sou forte. Ei, para de se lamentar. Para de questionar Deus por que isso, por que aquilo. Não, o que Deus está fazendo é te esticando para algo maior. Se prepara. Agora, para que isso aconteça, precisamos
expressar a nossa fé. E Tiago ainda nos ensina em Tiago 1,3: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Quem aqui está preparado para perseverar? Você nasceu para superar. Agora precisamos tomar uma atitude. Deus conhece os nossos corações. E para desfrutar dessa glória enorme e muito maior que falamos aqui, você precisa estar com o coração quebrantado. É só isso que Deus quer, um coração quebrantado. E Deus conhece o seu coração. E Ele está mais interessado nas suas atitudes do que nas suas palavras. E eu quero que você reflita. Para encerrar, Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, nada do que você passa, toda dor, todo sofrimento está dentro da soberana e divina vontade do Pai. E o que precisamos fazer é quebrantar os nossos corações, dizer para Ele: Deus, eu sei que agora não é na minha força, é na sua, porque a Bíblia me diz que quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o Senhor entra, o Senhor age. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.